Fala, galera. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre números complexos, tá? Continuando, né, o vídeo anterior. Nesse vídeo aqui a gente vai um pouco falar sobre os cálculos de fato, né? Bom, então vamos lá. No vídeo anterior, no vídeo 1, né, a gente viu que o complexo ele tem esse formato aqui, ó, A mais BI, né? O A é a parte real, o B é a parte imaginária, né? Vou até colocar aqui. Real, imaginário. Então, assim, continuando daqui, tá? Um número complexo, né, que não possui parte real, ou seja, se o A for zero, ele vai ser chamado de número complexo puro, beleza? E o número complexo que não tem a parte imaginária, ou seja, quando o B for zero, ele vai ser chamado de número real. E os números imaginários que possuem ambas as partes são simplesmente chamados de números complexos, certo? Então, vamos só para entender aqui, ó. Então, eu tenho aqui 2 mais 4i, isso é um número complexo. Quem é a parte real aqui? A parte real, no caso, vai ser 2 e a parte imaginária vai ser 4. Aqui eu tenho 6i. 6i, no caso, é um número imaginário puro. Por quê? Porque não tem o termo a aqui, né? O a aqui, no caso, vale 0, beleza? E o b vale 6. E assim, pessoal, eu posso ter infinitos exemplos, né? Que no caso o 4 é um número real, porque o A aqui é 4, e eu não tenho ninguém, né? Não tem ninguém aqui com I, então o B é 0. E o famoso I ao quadrado, o I ao quadrado, ele é um número real. Por quê? Como eu falei no final do vídeo anterior, né? I vezes I é igual a quanto? É igual a menos 1, certo? Ou seja, I ao quadrado é igual a menos 1. E menos 1 é um número real. Tranquilo? Lembrando que esse I aqui, o que significa esse I? Significa nada mais, nada menos do que uma multiplicação onde eu tenho um vetor, né? E aí ele faz com que esse vetor ele gire 90 graus, certo? Apenas isso. Bom, então vamos entender agora termos técnicos aqui. Se eu tenho um número complexo z, nessa forma, né? Eu vou sempre colocar o complexo nessa forma aqui. Z igual a A mais BI. Então, ele vai possuir um termo que eu chamo de conjugado, certo? Então, todo complexo A mais BI vai possuir um conjugado. Esse conjugado é representado por esse símbolo aqui, ó, Z barra. Então, o que significa o conjugado? Nada mais, nada menos do que você trocar o sinal do imaginário. Então, se eu tenho A mais BI, o conjugado dele vai ser A menos BI agora. Ou seja, eu inverto o sinal do termo que tem o I. Lembre-se que eu não inverto o sinal do A, tá? Então, só para dar uma exemplificada aqui, eu tenho o Z, 2 menos 4i. Quem vai ser o conjugado dele aqui? Vai ser 2 mais 4i. Olha só peguei o menos aqui e botei o mais aqui. Se eu tenho 1 mais 2i, quem vai ser o conjugado dele? 1 menos 2i, certo? Bom, então agora a gente vai entender um pouco, né, como é que funciona as operações dentro desse universo aqui novo, que é o universo dos complexos. Então, para somar e subtrair números complexos, você vai ter que fazer as operações na parte real e na parte imaginária de forma separada. Vamos entender isso daqui. Eu tenho dois complexos aqui. Aqui eu vou chamar de Z, 2 mais 4i, e aqui eu vou chamar de W, certo? É aleatório. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar, então, o real do Z com o real do W. No Z, quem é o real? O real no Z é 2. No W, quem é o real? O real é 3. Então, eu somo só esses dois. Aí, depois que eu peguei a parte real, eu vou olhar para a parte imaginária. No Z, quem é a parte imaginária? A parte que tem I, é o 4. E no W, quem é a parte imaginária? No caso aqui é I, então se não tem ninguém, é como se fosse 1, né? Então eu vou ter 4 mais 1. Então, juntando agora tudo,
eu faço as operações de forma separada. Então, 2 mais 3 eu vou ter 5, e 4 mais 1 eu vou ter 5, só que é 5i. E fim de papo. Somei os complexos. Professor, isso vale sempre? Vale sempre. Para somar e também para subtrair. Bom, então agora a gente vai trabalhar um pouco o conceito de multiplicação. Como é que você vai multiplicar números complexos? Você faz a forma distributiva, certo? Ou seja, o que o pessoal chama aí de chuveiro, né? Então eu vou ter aqui dois complexos de novo, que eu vou chamar de Z, e aqui eu vou chamar de W. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a distributiva, tá? Então vamos multiplicar aqui, ó. 2 com menos 3 fica menos 6. 2 vezes 2i fica 4i. Aí vai ser o menos i vezes menos 3. Atenção no sinal. Menos com menos fica mais. I vezes 3 fica 3i. Menos i vezes 2i vai ficar menos 2i ao quadrado. E aí, pessoal, outra coisa também importante é o seguinte. Esse i ao quadrado, né? A gente sabe que vale menos 1, beleza? Então, se aparecer o i ao quadrado, eu vou substituir ele por menos 1. Então, eu vou fazer justamente isso daqui. Aqui já está o resultado final, tá? Então, eu vou só mostrar por que chegou nisso daqui. Vamos lá. Tinha menos 6 aqui, mais 4 mais 3 fica 7i. E aí, detalhe, ó, i ao quadrado é quanto? É menos 1. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1. Então, aqui eu vou ter menos 6 mais 7i. Menos com esse menos fica mais 2. E agora eu vou pegar os que são comuns, né? No caso aí eu tenho a parte real duas vezes, né? Quem são os reais? O menos 6 e o 2. Então, nesse caso, eu faço a conta, vai ficar menos 4 mais 7i. E esse é o resultado daqui, né? Por isso que a gente chegou nesse resultado aqui, menos 4 mais 7i. E por fim, né? Como é que eu vou dividir os complexos? Para você poder dividir os complexos, você vai multiplicar ambos os números pelo conjugado do complexo que está na parte de baixo, certo? O denominador. Ficou confuso nesse negócio? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar, então, o Z, vou chamar de Z 3 mais 2i, e o W vou chamar de 1 mais i. Então, eu vou dividir agora, certo? Como é que eu faço, então, para dividir complexos? Eu vou pegar o termo que está embaixo. Quem é que está embaixo? 1 mais i. E vou multiplicar ele pelo conjugado. E eu multiplico isso em cima e embaixo. Isso lembra um pouco o processo chamado racionalização, né? Só que aqui não vai ter raiz. Vai ter só o cara com i. Então, é a mesma ideia. Então, eu peguei 3 mais 2i vezes 1 menos i. E 1 mais i vezes 1 menos i. E aí, aqui eu vou multiplicar. A gente já sabe como é que multiplica, né? Distributiva. Então, 3 vezes 1 fica 3. 3 com menos i fica menos 3i. 2i vezes 1 fica 2i. 2i com menos i fica menos 2i ao quadrado. Dividido. Aqui no caso, pessoal, sempre vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou ter sempre um cara positivo e um cara negativo, certo? Os números são iguais, porque eu estou sempre pegando o conjugado do termo que está embaixo. Então, nesse caso aqui, você não precisa multiplicar todo mundo, tá? Só precisa multiplicar o primeiro com o primeiro. 1 vezes 1 fica 1. E i vezes menos i fica menos i ao quadrado. Beleza? E aí eu faço o cálculo aqui, ó. Eu vou encontrar 5 menos i, por quê? Vamos lá, vou fazer aqui embaixo. 3, aí menos 3 com mais 2 fica menos i. Lembrando que i ao quadrado é menos 1, então aqui vai ficar mais 2. Sobre 1. Aqui é i ao quadrado, só que i ao quadrado é menos 1. Então, com esse menos aqui vai ficar mais 1. Então, 3 mais 2 fica 5, menos i sobre 2. E é o seguinte, pessoal. Eu posso acabar aqui, se eu quiser, né? Ou, se você preferir, você pode, inclusive, separar o real do imaginário. Então, o real fica 5 sobre 2, seria o meu a, né? E o imaginário seria menos i sobre 2, beleza? Bom, então era essa a ideia aqui desse vídeo, tá?
Agora eu vou deixar para vocês treinarem um pouco esses conceitos, tá? E a gente se vê no vídeo seguinte, onde eu vou falar um pouco sobre as potências do I, certo? É isso, pessoal. Até a próxima.